Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja e permaneça em cada coração, amém? Sejam todos muito bem-vindos a essa casa que é a casa do Senhor. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor. O texto que nós vamos ler é o Salmo de número 116. Vamos ler, vamos meditar em todo o Salmo e claro que vamos enfatizar algumas coisas, alguns trechos do Salmo. Ele é muito rico na mensagem, como toda a palavra do Senhor. E vamos ler a primeira parte que está aqui, Salmo 116, verso de 1 a 11, e posteriormente leremos o restante do Salmo 116, e também vamos refletir em outros textos na palavra do Senhor. Vamos ler então, Salmo 116, de 1 a 11, que diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto eu viver. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Palavra do Senhor para o nosso coração. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, amado Pai, diante da Tua santa e poderosa palavra, nós estamos aqui nesta noite, suplicando ao Senhor para que o Senhor, através da ministração do Teu Espírito, aos nossos corações, esteja tratando com o nosso caráter, nos dando condições de compreender esta palavra, ó Deus, e fazer dela prática para o nosso dia a dia. Esta palavra que é pão que alimenta o nosso ser, a nossa existência. Em nome do Senhor Jesus, não permitas que nada, absolutamente nada, seja visível aos nossos olhos ou invisível, venha atrapalhar, ó Deus, esse momento tão sublime da nossa vida que é a meditação nesta palavra. Nos ajuda, usa-me, ó Deus. Tu sabes que eu, sem o Senhor, eu não consigo. Por isso me disponho a fazer, porque o Senhor disse que estaria comigo nessa tarefa. Obrigado, meu Deus. Temos a certeza de que esta oração já foi ouvida pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém? Queridos irmãos, nesta noite nós vamos falar um pouquinho a respeito da oração e da gratidão prática. Nós temos, às vezes, muita facilidade com as teorias. E tem muita gente que é muito bom nisso aí, viu? Na teoria, a pessoa é muito bom. Essa primeira parte, os salmos, de maneira em geral, eles foram feitos, alguns, eles são cânticos, e
grande parte dos salmos, eles são orações. Irmãos, essa questão de oração, na classe de batismo, nós percebemos quando eu falei que ia pedir para um dos alunos orarem, e nós notamos uma certa apreensão, que são pessoas novas na fé, e pelo fato de muitas vezes nós percebermos algumas pessoas orando e usando palavras até de difícil pronúncias, e alguns oram assim: ao Deus de Isaque, de Jacó, Deus Todo-Poderoso, na sua sacrossanta. E aí o camarada não sabe nem o que é sacro, e ele fica com medo de repetir. E aí quando alguém diz assim: olha, você vai orar hoje, ele fala assim: e o que eu faço se eu não conheço esse negócio de sacro, né? E ele fala umas palavras difíceis, e o autor, a pessoa que traduziu a Bíblia na linguagem contemporânea, ele, na introdução dos Salmos, ele fala, ele dá uma introdução dizendo assim que ele, quando alguém tem dificuldade em orar, ele passa um salmo para a pessoa. Diz assim: olha, declame esse salmo aí, fale esse salmo. E irmãos, eu não sei se você já fez esse exercício, mas é muito bom fazer esse exercício. E quando você já tem alguma coisa decorada, não é obrigado, mas quando você já tem, o salmista diz assim: eu escondi a tua, veja bem, ele não disse assim: eu coloquei num canto, eu coloquei na prateleira. Ele disse assim: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E quando ele fala que escondeu, nós entendemos que quando a gente esconde, a gente tem a intenção de guardar, de proteger, por ser importante para nós. Porque assim como a palavra entra em nossos corações, ela também sai. E o salmista, ele foi muito feliz. E é impressionante, em algumas situações da nossa existência, quando nós lembramos de um salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém, meus irmãos? E quando nós declaramos isso, nós declaramos dizendo: eu estou nesta sombra do Onipotente. Você crê nisso, irmão? Que você vive e existe a partir do momento que você reconhece Jesus como o Senhor da tua vida. E este é um salmo que eu gosto muito de declamar, é o salmo de número 40. Esperei com confiança pelo Senhor. Irmão, pense num povo inquieto, pense num povo ansioso. É o ser humano, é o povo de Deus. E quando o salmista diz assim: esperei com paciência, e foi no Senhor, ele está dizendo assim: escuta, se tu esperar com paciência no Senhor, tu vai ter o mesmo resultado que Davi teve. Amém? E qual foi o resultado que Davi teve? Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu quando clamei por socorro. E Ele tirou os meus pés de um charco de lodo, e colocou os meus pés sobre uma rocha, chamada Jesus. Essa mensagem que eu trago do Senhor, porque você não sabe o que vai te acontecer, nem eu sei, nem ninguém sabe, em 2022, como não sabíamos em 2021. Mas se você espera com confiança no Senhor, Ele vai tirar os teus pés do lodo da dúvida e vai colocar sobre uma rocha da certeza, e vai colocar nos teus lábios
um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão da tua boca estas coisas e confiarão no Senhor. Por isso que eu acho legal o autor da tradução da Bíblia contemporânea, linguagem contemporânea. Tem algumas críticas que diz que perde, não sei o quê, mas críticas sempre teremos e elas são boas. Mas essa parte é muito interessante porque, irmãos, eu creio que muitas pessoas não sabem, mas nós já fomos criados com um dispositivo na nossa mente, no nosso coração, o dispositivo da oração. Não poucas vezes falamos com pessoas que não têm o credo bíblico que nós temos, mas que as pessoas dizem assim: eu não sei orar. Porque a gente fala de oração, eu não sei orar. Mas teve um dia que eu me vi falando sozinho. Quem aqui já não fez isso tantas vezes? Permita-me uma experiência pessoal, ainda adolescente, lá naquela terra maravilhosa chamada Pernambuco, naquela praia cheia de tubarão lá em Boa Viagem. Oh, Jesus! E nós víamos as placas, né? Mas como todo brasileiro assim, quer que a pessoa faça aquilo, põe a placa para não fazer. E lá em Boa Viagem tem muitos buracos assim. Você vai andando, daqui a pouco tem um buraco. Eu me recordo que eu não era nada. Eu não era nada. Eu não tinha uma fé definida. Eu tinha um vazio no meu coração. E aí eu tomando banho lá, adolescente, todo feliz, e tomando banho, andando na praia, ali, nem aí para os tubarões. Na época, adolescente, já bebia. Veja que coisa absurda. E estava lá na praia, tomando banho, feliz da vida. Daqui a pouco, eu só sinto que eu afundei, de repente. E a única coisa da qual eu me lembro, porque nadar eu não sabia, que lá embaixo, lá no fundo daquele buraco, eu clamei por Deus. Só isso que eu me lembro. E eu clamei por Deus. Irmãos, eu não sabia, mas eu orei a Deus. E eu só me recordo que uma coisa me levou para cima assim, e eu fui batendo com os braços, com os pés, e saí daquele lugar de buraco, e eu estou aqui. Graças a Deus. E daí eu não entendi aquilo tudo, fiquei meio confuso, mas eu orei. E aí você pode estar pensando, quantos cristãos, eu quero perguntar para você mesmo, qual que é a tua prática de oração? Qual que é a tua prática de oração? Porque, orar é conversar com Deus. E aqui nós temos o salmista praticando. E na oração ele diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. E por conta disto, eu vou invocar esse Deus enquanto eu viver. Amém? É uma experiência pessoal. E essa primeira parte ele diz assim: olha, cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno. Estava um movimento meio tenebroso na vida do salmista. E ele diz: então eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. O bicho está pegando aqui, Senhor. E ele diz assim: piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia, o Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. E ele começa a falar, irmãos, de algo que está acontecendo com ele, naquele momento, naquela situação, naquela hora. E eu trago aqui para os irmãos também uma oração de quebrantamento,
do salmista Davi, e lembrem-se, nós estamos falando na primeira parte da mensagem, que é a parte que fala sobre oração. Precisamos orar mais, precisamos nos colocar mais diante do Senhor. E aqui nós temos uma oração de quebrantamento da parte do salmista, que é o Salmo 51, que ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E ele está falando assim: olha, Senhor, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E ele estava dizendo, em outras palavras, eu fiz e faço muitas coisas erradas. E ele continua: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz o que era mal, e é mal à tua vista, para que sejas justificados quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi, salmista Davi, tinha acabado de cometer duas coisas assim terríveis. Uma das coisas foi o adultério, e a outra coisa foi colocar o marido da mulher com quem ele tinha adulterado na frente de batalha para morrer. E ele cometeu dois pecados. Não tem pecadinho, não tem pecadão, mas é uma maldade terrível. Adulterou com a mulher de um dos seus comandantes e mandou o comandante e disse para o superior dele: põe Urias na frente da batalha, porque sabia que na frente da batalha ele ia morrer, a mulher ia ficar viúva, e ele já estava traindo o marido, que ele era rei, mandou buscar a mulher. Os irmãos conhecem a história. E o salmista Davi, depois que cometeu isso, foi que ele fez essa oração. O Salmo 51 tem a ver com essa questão. E percebam, ele reconhecendo, meus amados irmãos, toda a desgraça que ele tinha feito com a sua própria vida e com a vida do outro, do seu próximo. E ele reconhece, e no final, o salmista Davi, um homem que foi considerado segundo o coração de Deus, dá para entender isso? É para mostrar que ou a gente vigia, ou a gente entra nessa mesma vibe, como diz a história. E ele diz assim: olha, cria em mim um coração puro. Essa expressão do hebraico, cria em mim, é a mesma que está lá na criação. É criar do que não existe. É a mesma expressão que está lá no hebraico quando fala da criação. É a mesma expressão que é usada aqui no livro de Salmos, no Salmo 51, o salmista Davi diz assim: cria porque não existe. Meus irmãos, é necessário você e eu, nós orarmos e pedir, ó Deus, e falar para Ele de coisas que você não tem coragem de falar para ninguém. E usando as suas palavras. É dessa forma, é com esta intimidade. Aqui temos uma oração de reconhecimento, de quebrantamento, mas temos uma outra oração de júbilo.
Não é só momento de tristeza, de angústia, de coisa ruim, é momento de júbilo também. E o texto está em Salmo 126, de 1 a 6, que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso eles estão alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres e felizes. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando, chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia, glória a Deus. E aí é festa. Outra oração. É para a gente aprender a orar, meus irmãos. O livro de Salmos é para nós aprendermos a orar. Aprendermos a orar. E depois que nós aprendermos a orar, sabe por quê? Os discípulos, certa feita, chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, ensina-nos a orar. Estava lá juntinho com Jesus, imaginou? Via Jesus orando. Jesus orando. E o cego voltava a enxergar. Jesus orando e o coxo voltava a andar. Jesus orando e o morto voltava à vida. Aleluia, glória a Deus. Mas eles disseram: Jesus nos ensina a orar. Sabe por quê, irmãos? Orar tem a ver com agir, com fazer. Orar tem a ver com verbo.